Em 1975, a Rede Globo de televisão comemorava seu 10º aniversário de fundação. A estreia de Roque Santeiro, novela das 8 escrita por Dias Gomes, estava marcada para o dia 27 de agosto. Minutos antes da exibição do primeiro capítulo, o locutor Cid Moreira anunciou durante o Jornal Nacional a proibição da veiculação da novela. Pela primeira vez na história da Rede Globo, seu principal produto de entretenimento era censurado e proibido de ir ao ar no dia da estreia. Mas o que levou a novela Roque Santeiro a ser censurada? O Brasil, desde 1964, vivia em ditadura. O golpe, dado pelos militares com o apoio da população, da igreja, dos empresários e dos meios de comunicação, cerceou as liberdades civis e os direitos políticos. Roberto Marinho, dono da Rede Globo, apoiou o golpe em editorial histórico do seu jornal O Globo, o que ainda hoje causa inúmeras discussões. Com o apoio dos militares, por sinal, Marinho fundou sua emissora Globo em 1965. 1965 é um ano em que a peça O Berço do Herói, de Dias Gomes, estrearia no Teatro Princesa Isabel, no Rio de Janeiro. Trata-se da história do Cabo Jorge, pracinha da FEB, que deserta das suas funções, mas acaba sendo considerado um herói por acreditarem que estava morto até o dia em que, anos depois, ele volta para sua cidade, vivo. Com estreia marcada para aquele ano, acabou censurada. Para quem não captou, O Berço do Herói é a obra da qual Dias se baseou para criar a novela Roque Santeiro. Censurada em sua versão teatral, 10 anos depois o autor resolvera adaptá-la como novela. Para despistar a censura, Dias mudou alguns nomes dos personagens e fez do seu herói, um militar na peça, um simples santeiro na novela. Assim nasceu a fabulosa história de Roque Santeiro e de sua fogosa viúva, a que era sem nunca ter sido. Ficou uma estátua danada de bonito. Ficou. Pra mim, que era molecote quando ele morreu, esse aí é ele. É Roque Santeiro escarrado e cuspido. A intenção do autor era discutir a questão do mito na sociedade brasileira. Roque Santeiro é a história de uma cidade próspera à custa da fama de milagreiro do santeiro Roque, morto ao defender o local contra o bandido Trovoada. O que ninguém imaginava era que a história não passava de uma mentira tramada entre os poderosos da cidade que prosperavam em cima da lenda da santidade de Roque. Desde 1968, o ato institucional número 5 acentuara o caráter ditatorial de uma ditadura que não era nada branda. Além de suspender os direitos políticos, o ato reforçou a tortura e a censura no Brasil. As obras artísticas deveriam ser pré-aprovadas por censores do governo antes de serem exibidas. Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Roque Santeiro cumpria as exigências da censura e já tinha os primeiros capítulos aprovados para ir ao ar. Porém, a Rede Globo foi notificada de que a novela só poderia ser exibida depois das 10 horas da noite, com cenas proibidas de ir ao ar. A justificativa oficial era de que a obra atentava contra a moral e os bons costumes. Dias Gomes, no entanto, em entrevista para o Museu da TV, explica o motivo do veto. Enquanto eu estava escrevendo, recebi um telefonema do historiador Nelson Werneck Sodré, meu amigo, e perguntou: o que é que você está fazendo? Eu disse: olha, eu estou fazendo aqui uma pequena safadeza. Estou adaptando O Berço do Herói para a televisão, para a novela. Ele disse: mas isso não passa, você sabe, os milicos disseram que, juraram que isso jamais será encenado. Ele disse: mas eu estou fazendo umas modificações, mudei o nome das personagens, tirei o cabo do exército que tinha aqui, botei um santeiro e tal.
Ele disse, bom, se é assim é capaz de passar, porque esses meninos são muito burros. E aí nós temos grandes gargalhadas. Tudo isso estava sendo gravado, o telefone estava grampeado. E foi por causa disso que a novela foi proibida. Só se veio a saber disso depois que voltamos à democracia e que os arquivos do DOPS foram abertos. Aí os telefones grampeados, um deles lá era esse, entre mim e Nelson Werneck Sodré. Então descobriu-se a razão da proibição da novela na televisão. Foi essa aí. Foram precisos mais 10 anos para que Roque Santeiro enfim estreasse na televisão. Em 1985, com a redemocratização, a novela foi ao ar em nova versão com grande sucesso, chegando inclusive a registrar 100 pontos de audiência, algo inédito e jamais superado. E assim, 20 anos depois da primeira censura ao texto de O Berço do Herói, o Brasil conheceu a história do santeiro, do senhorzinho, da viúva e também do prefeito, do padre vermelho, do lobisomem, do delegado, da virgem, da beata, do ceguinho e de tantos personagens que entraram para a memória cultural brasileira. Em Cuba é uma história muito engraçada que quando a novela foi lançada nos Estados Unidos, entrevistaram um cubano, porque tinha sido um grande sucesso em Cuba, né? Um cubano anticastrista. E esse cubano, me mandaram a reportagem, declarava que ele tinha fugido de Cuba na hora da novela, porque naquela hora estava todo mundo vendo a novela, até o Fidel Castro. Botou um barquinho no mar e se mandou. E eu fiquei com remorso engraçado, colaborar para um anticastrista. Indiretamente eu tinha colaborado.